Agora, o Independente Del Valle jogou melhor no primeiro jogo. O Flamengo até que fez um bom primeiro tempo, mas o Independente Del Valle poderia até sair com uma vantagem maior. Sim. Não saiu. O Flamengo é favorito, Bruno, para tirar essa diferença ou não? O Independente Del Valle é um time chato. Eu já vou falar logo, as pessoas falam, Piriado pergunta e responde, eu vou responder mesmo. Por favor. É favorito. Se perder, é vergonha. Se perder, é vexame. Porque não pode, Bruno, um time com o elenco do Flamengo, com a folha salarial do Flamengo, perder um título pro Independente Del Valle. Na teoria é isso, né? Na prática, pelo que o Flamengo jogou até agora, eu não tenho essa confiança toda que vai fazer 2 gols de diferença. Eu acho que o Flamengo é favorito para ganhar o jogo, sem dúvida. Tá no Maracanã, joga em casa, tem um time melhor em qualidade individual dos jogadores, é um time melhor. Então é favorito para ganhar o jogo. Por 2 gols, que é o que precisa para matar no tempo normal, aí eu já acho que vai ser um pouco mais complicado, né? Lembrando que se for 1 gol para o Flamengo, tem prorrogação e pênaltis, né? Se empatar prorrogação, pênaltis, né? Não vai direto para os pênaltis. Tem prorrogação. Nas finais das competições da Conmebol tem prorrogação. Mala, né? Então, também acho que podia ir direto para os pênaltis, já estava ótimo. Mas o Flamengo, acho que ele é favorito para ganhar o jogo. Aí a diferença de gols, o Flamengo não tem jogado tão bem para ter uma certeza, assim, vai fazer 2 gols. Mas claro que o Flamengo é melhor. Lá no jogo do Equador era uma outra circunstância. Era um jogo que, você falou, o primeiro tempo até foi bom do Flamengo. O segundo tempo o time caiu bastante. Tem a questão de altitude. Normalmente um time cai no segundo tempo, um time que vai jogar na altitude. Del Valle é um time bem treinado, bem ajustado. Então, o Flamengo acho que ele é favorito para ganhar o jogo. O Del Valle, em relação a times brasileiros, os Flamengo e Palmeiras, que têm mais dinheiro, acho que são times que são melhores que o Del Valle. Os outros eu já acho que não. Os outros eu já acho que são mais ou menos do mesmo nível ali, os outros ali de um segundo escalão. E ele tem mostrado isso, porque toda hora ele ganha de brasileiro e ganhou do São Paulo fácil na final da Sul-Americana. Então não é um jogo fácil não, mas acho que para ganhar o jogo, o Flamengo é favorito. Agora, Flávio Prado, Vanderlei Nogueira, Mauro César tá chegando também para debater com a gente. Quando eu digo que eu acho que seria uma vergonha, é por isso que o Bruno falou, porque se a gente falar de Flamengo e Palmeiras, o investimento é muito maior, são nomes de muito mais peso. O Independente Del Valle ter vencido o São Paulo, eu acho que é normal, é do jogo, são times que se equiparam. Sim. Ali. Agora, o Flamengo com esse time que tem, perder pro Independente Del Valle, depois de ser eliminado numa semifinal pelo Al Hilal, de Mundial, depois da derrota pro Palmeiras do jeito que foi, poderia ser considerado uma vergonha, e é aquilo que o Mauro sempre diz, né, Flávio? Te passando, depois o Mauro e o Vanderlei também vão falar, é pra não culpar apenas o treinador, se não vencer uma final como essa. Tem que se cobrar do time do Flamengo, porque a molecada se entregou pra caramba aí na vitória do fim de semana contra o Botafogo, e o time titular ainda não mostrou toda essa pegada que o torcedor do Flamengo espera. Bom, boa tarde. Eu penso assim, claro que se você olhar investimento, olhar jogadores e tal, sem dúvida o Flamengo é favorito. Mas você tem um adversário, primeiro que sabe o que quer, faz tempo que eles jogam desse jeito, é uma filosofia, né, do Del Valle, o sistema de jogo. Mesmo quando troca de treinador, a coisa continua do mesmo jeito. É um total franco atirador. Se ele perder do Flamengo no Maracanã, ok. Recentemente ele ganhou de goleada, depois tomou uma goleada. Então, eu acho que ele vem como franco atirador mesmo. Vai depender muito do começo do jogo. Se o Flamengo fizer um gol, a coisa pode ficar até mais fácil. Se demorar para fazer um gol, aí a coisa pode ficar muito complicada para o time do Flamengo. Mas sim, em tese ele é favorito, tem mais condição, mas tem um trabalho muito recente para a gente garantir que isso vai dar certo. Contra um time que sabe exatamente o que quer. O time do Del Valle sabe certinho, joga tudo certinho, tudo arrumadinho, é franco atirador, já ganhou a primeira partida. Quer dizer, o Del Valle está muito tranquilo com relação ao que tem que fazer. E o Flamengo, de uma certa forma, está pressionado por tudo aquilo que você falou. E um trabalho recente do Vitor Pereira, a gente não sabe exatamente como será a reação. Em tese, favorito, mas assim, não dá para apostar nesse favoritismo por todos esses fatores que foram colocados. A gente já tem nossa enquete aí no chat bombando. Quem será o campeão da Recopa Sul-Americana? Flamengo ou Independente Del Valle? Flamengo tá ganhando aí com 61%. Mauro César Pereira. Geralmente a gente não concorda tanto, para sua felicidade. Mas você dessa vez concorda comigo? Seria uma vergonha o Flamengo não ser campeão da Recopa Sul-Americana diante do Independente Del Valle no Maracanã lotado?
Estou aqui refletindo a respeito dessa sua frase. Quer dizer, quando as pessoas discordam de você, é mérito das pessoas. É mérito, claro. Mas eu sou sincero. Ele mesmo está dizendo. No bom sentido. Ou seja, quando você discorda de mim... Me permita, eu concordo plenamente com essa frase. 100%. É uma frase assim de um sincericídio muito interessante. Né? Mas, enfim, eu acho que seria uma vergonha, porque o time já vem jogando mal, acho que os jogadores não têm apresentado aquilo que dele se espera, tem questão física, que não tem desculpa para o cara. Por que o cara está mal fisicamente? Qual é o trabalho dele? É jogar bola, tem que estar bem fisicamente. Só é compreensível isso quando o jogador tem uma lesão, tem um problema físico que impede que ele tenha uma boa preparação física, um condicionamento físico. Se não tem, se ele está saudável, por que ele não está bem? Qual é o problema? Então, começa por aí. Eu acho que, assim, o jogo de lá, de Quito, pelo segundo tempo, 1-0 acabou sendo bom para o Flamengo. Claro, nunca é bom perder, entendam bem. Mas não poderia ter sido pior. Primeiro tempo, não. Primeiro tempo, o Flamengo deveria ter feito um gol, teve melhores chances até. O Del Valle finalizou muito, depois estava analisando, mas muitos chutes de longa distância. Chances criadas, claras, só teve no segundo tempo, quando a altitude de fato começou a pesar. Mas aí os gols que o Gabriel perdeu, especialmente esse que a gente está revendo, aí isso pesou muito, né? Teria que fazer esse gol. Ele está ali para isso. Por mais que ele tenha feito uma boa temporada, num jogo desse tamanho aí, essa bola tem que converter. Você vira 1-0, é um outro cenário, outra coisa, outra história. Você tem uma condição diferente. O goleiro Ramírez sempre sujeito a chuvas e trovadas, como estamos vendo nesse lance aí. Mas assim, tiveram uma semana para treinar, uma semana para se preparar, não tem altitude. O jogo de sábado com os jogadores jovens e os reservas, acho que mostrou aí uma postura diferente do time, e isso acho que vai mudar bastante. O estádio vai estar cheio, a torcida está muito mobilizada, inclusive as torcidas organizadas do Flamengo, cada uma canta uma música, né? Lá é assim, elas têm uma rivalidade entre elas, uma quer ser melhor que a outra, então uma canta uma música, outra canta, são 5, 6 cantando cada uma música, sabe disso. Elas combinaram de ficar todas juntas cantando a mesma coisa hoje para ter um apoio mais ou menos na linha do que foi o jogo com o Atlético Mineiro na Copa do Brasil, quando o Flamengo tinha que ganhar por 2-0. Se o Flamengo tiver aquele espírito e aquela postura, marcando do alto, do campo do adversário e pressionando, acho que o Flamengo passa até, talvez até bem. O Del Valle não é um time que vai jogar retrancado, é um time que vai, em vários momentos, sair para o jogo, não é a característica dessa equipe, como disse o Flávio, independentemente do treinador, jogar todo mundo atrás da linha da bola, dando bicuda para o alto, se agarrando a um 0-0 ou a um 0-1, né? Não é assim que eles jogam, eles vão tentar jogar, vão tentar sair, isso pode ser interessante, positivo para o Flamengo, especialmente por jogar em casa e se souber aproveitar essas características do time equatoriano. Não é, acho que, a versão mais forte do Del Valle, todo ano eles perdem técnico, perdem jogador, aí mudam de técnico, já teve esse time mais forte, acho até que aquele que em 2020 o Flamengo ganhou no Maracanã, essa mesma Recopa, é melhor do que esse, mas é um jogo que, assim, tem embutido nele uma responsabilidade muito grande pelos insucessos anteriores, né? Então tem uma cobrança, uma expectativa muito grande de que vença. O que eu acho que é importante é justamente o que você falou aí do técnico. O torcedor tem que botar um pouco mais de cobrança nos jogadores também. Falar da diretoria, a gente está careca de falar, a diretoria errou porque deu 42 dias. Tudo bem, agora não adianta mais, amigo. A gente pode ficar falando isso a vida inteira. Isso já foi falado, a diretoria já sabe da insatisfação do torcedor, a crítica da imprensa, isso é pertinente, mas não adianta ficar repetindo isso aí. Agora, o que os jogadores têm que fazer, o que o torcedor tem que fazer é o seguinte, esse jogo tem que resolver. De quem é a responsabilidade agora? É dos jogadores e do técnico, claro. Mas os jogadores é que estão em campo, eles têm que fazer mais, eles têm que se empenhar mais, eles têm que se entregar mais, eles têm que ter se preparado a semana muito bem. Essa é uma semana que cada jogador do Flamengo, né? Não sei se fizeram isso, deveria treinar, comer bem, dormir bem e pensar no jogo, mas nada. E foi uma semana vazia, né? Nada, não tem carnaval, desfile das campeãs, tem nada. Tem nada. Você tem um compromisso. Terça-feira tem que ganhar esse negócio de 2-0 ou mais. Não tem mais nada. Não tem passeio com filho, não tem almoço restaurante, tem nada. Você tem que pensar no jogo. Aí o cara é muito bem pago para isso. Eles se meteram nessa situação. Eles perderam para o Al-Hilal, eles perderam para o Palmeiras, eles quase perderam para o Al-Ahly, depois da expulsão lá do jogador do Al-Ahly, que o Flamengo conseguiu vencer o jogo. Então, eles perderam para o Del Valle. Então, eles é que estão em dívida com o torcedor, eles que fizeram uma campanha ridícula no final da temporada passada. Aliás, a gente fala muito sobre a reta final do ano passado, os jogos depois do título da Libertadores, mas na verdade não, até o colega André Rocha falou isso outro dia, eu concordo com ele. O último jogo do Flamengo, que o Flamengo jogou bem, foi contra o Vélez na Argentina, que foi um chocolate, um vareio, que os argentinos ficaram todos ali boquiabertos, né? Que o Vélez tinha eliminado o River Plate semanas antes, né? E o Flamengo foi lá e fez 4-0. Dali para frente não fez nenhum grande jogo.
alguns razoáveis. Tem um jogo que eu acho que é muito marcante com relação a essa queda. A gente falou muito sobre esse jogo aqui, foi o jogo com o São Paulo no Morumbi pela Copa do Brasil. O São Paulo jogou melhor que o Flamengo, mas na característica individual de um ou outro jogador, o Flamengo meteu 3-1. O Flamengo soltou 4 bolas no gol, fez 3 gols. E o São Paulo perdeu gols incríveis, o Santos fez defesa espetacular, Patrick teve 2 chances na pequena área, o Santos fez defesas difíceis. No primeiro tempo ainda, o São Paulo jogou melhor que o Flamengo. Eu acho que a final contra o Atlético Paranaense também. E com um a mais jogar como jogou. A final foi tétrica, o Flamengo não soube aproveitar a sua superioridade numérica, fez 1-0 no final do primeiro tempo e não teve volume para chegar a um segundo gol que daria tranquilidade. Quanto o Corinthians no Rio, foi uma atuação pavorosa, embora ele até tenha uma desculpa porque ele não tinha volante, está tudo remendado, Mateuzinho de volante, não tinha ninguém. Então ele teve problemas, o Dorival, na época era o treinador. É o jogo que eu até dou mais desconto ali. Mas aquela atuação também, independentemente das ausências, dos desfalques, ela também estava no pacote de uma queda muito grande. Então esses caras parecem que estão se desmobilizando desde o jogo contra o Vélez, que não tem aquela mobilização de jogos importantes que é fundamental. Quando a gente fala que porque o Corinthians é forte em Itaquera, o Corinthians se mobiliza para certos jogos. Esse jogo com o Palmeiras agora que foi 2-2, o Palmeiras chega como favorito, o Corinthians se prepara para esse jogo. O Palmeiras se prepara para os seus jogos em casa. O Grêmio, quando tem que ganhar um jogo, ele vai se preparar para... Esse é o jogo. Até Grenal agora no final de semana. É diferente. Semana do Grenal, o cara fica na churrascaria, no espeto corrido. Não, ele tem que treinar, tem que estar em forma, no peso certo, porque domingo tem que ganhar. E ponto final. É assim que funciona. E esses jogadores têm hoje um compromisso com esse torcedor. Eu acho que a coisa funciona assim. Tem que parar com essa coisa de achar que só o técnico é responsável, que é só jogar a responsabilidade, a culpa pelos erros no treinador, que está lá há 2 meses, começou um trabalho há pouco tempo, né? E pensar que os jogadores são bonequinhos, sabe, marionetes ou jogadores virtuais de videogame que alguém controla. Não, eles são seres humanos que têm que ser muito elogiados quando fazem um papel e quando protagonizam o papelão, eles têm que ser responsabilizados também. Eu acho que hoje eles têm que entrar em campo com essa consciência. E o recado que o Rodrigo Caio deu no sábado, depois do jogo lá em Brasília com o Botafogo, ele que tem jogado no time reserva só porque ele vem alta de lesão, porque ele é o melhor zagueiro que o Flamengo tem, tecnicamente falando, né? Se ele tivesse fosse um cara mais saudável, né, que não se machucasse tanto, ele jogaria sempre, era ele mais um, sempre ele mais um. Ou mais 2, se amanhã ele quiser jogar com 3 zagueiros. Mas ele não sairia nunca do time, nem para Davi Luiz, para ninguém, na minha opinião. E ele mandou o recado correto no sábado. Agora vejamos como o time vai se comportar. Eu acho que assim, lógico, existe toda a questão técnica e tática, a estratégia. Mas nesse caso específico, eu acho que tem muito de entrega, de como se comporta em campo. O adversário percebeu, esses caras não estão aqui para brincar. Cada dividida tem que ser aquela dividida que você não pode perder. Porque isso contagia o estádio, isso faz o time crescer, isso assusta o adversário. Isso pressiona o adversário. O futebol tem isso também. Por isso jogar em casa é tão importante. Porque todo mundo quer jogar em casa. Se jogar em casa não fosse importante, eu falo assim, final da Copa do Brasil. Não quero jogar no seu campo. Não, eu jogo no seu campo. Não, eu fico brigando, o contrário. Não, todo mundo quer jogar em casa. Nós já tivemos final de Campeonato Brasileiro, por exemplo, decidida com o mando de campo. Em 74, Cruzeiro fazia a final com o Vasco, e houve lá uma confusão em Belo Horizonte, e o mando de campo do último jogo foi para o Rio de Janeiro. E o Vasco ganhou de 2-1 e foi campeão. Ainda teve um gol mal no lado do Nelinho, uma polêmica danada. Aliás, os cruzeirenses não ficam chorando, que nem os atleticanos choram com relação a 80, não. Mas foram muito prejudicados no Maracanã em 74 pelo Vasco. O Vanderlei, o Flávio, certamente lembram disso. O gol do Jorginho Carvoeiro. O gol do Jorginho Carvoeiro foi o gol do título. E o Bruno conhece a história. Então, assim, o mando de campo é muito importante. Tanto que, às vezes, os caras brincam para mudar mando de campo. Não só no Brasil, em outros lugares também. Porque, Copa do Mundo, você joga em casa, geralmente uma seleção forte ela é favorita. Porque ela está jogando em casa. É no seu Brasil do 7-1. Aí é outra história. Aí não tem que ser favorito de nada. Então, é importante fazer valer o mando de campo. Agora, depende muito do jogador. Isso não depende do técnico. Depende dos jogadores, da cobrança de cada um, da postura em campo. Menos conversa e mais atitudes. Se jogarem corretamente, vencer o jogo, eles vão ser glorificados, aplaudidos. Aí o Al-Ahly já passou, o Al-Hilal já foi esquecido, o Palmeiras fica para próximo duelo com o rival paulista e vamos que vamos. Vanderlei, o Mauro tocou no assunto, ia ser exatamente sobre o que eu ia falar com você, sobre essa cobrança do Rodrigo Caio. Porque essa cobrança do Rodrigo Caio, eu não sei se ela foi proposital ou não. Se ele quis realmente dar uma cutucada no time. Mas deu. E deu, inclusive, publicamente, porque a torcida tá vendo isso como uma cobrança. Porque o Rodrigo Caio ele diz o seguinte: o mais importante é que a gente precisa colocar na cabeça que precisamos ser um time coletivo. Ou seja, já fala aí, tem que ser time, não é individual. Temos jogadores de muita qualidade, mas hoje em dia só a qualidade não entra em campo. Se a gente não correr, se dedicar e não deixar a vida em campo, não conseguimos nossos objetivos. Temos que suar sangue dentro da partida, independente de quem o mister, o Vitor Pereira, escolher.
vamos fazer uma grande partida e sair com o título. Ele deixa claro, né, que é para jogar como time, que é para se doar mais. Então foi uma cobrança proposital ou não, e se isso pode surtir efeito na atuação do Flamengo contra o Independente. Lembrando, né, que o Mauro diz da final, era para essa final ser a menos importante desse começo do ano pro Flamengo. O mais importante era o Mundial, depois talvez a Supercopa, porque é contra um grande rival nacional, só que agora é o que restou para dar esse levante, né, Wander, nessa continuidade da temporada. Boa tarde, Asmar. Boa tarde a todos. Eu queria primeiro dizer, já que você colocou do Rodrigo Caio, que é um exemplo de superação. Então, se ele pensou para falar, se ele ensaiou para falar, se ele falou de improviso, eu não tenho a menor ideia. Eu só acho que partiu o depoimento de um cara que tem a marca da superação. O que esse jogador tomou de trombada, de contusão, de força de vontade para voltar, já anunciado o encerramento da carreira dele várias vezes, em função das últimas contusões. E o cara volta para jogar. E todo mundo respeita, a torcida do Flamengo respeita, todo mundo respeita, inclusive a postura dele, né? Fora e dentro de campo. Então, esse depoimento partiu de um cara que tem a marca, é um cara que você pode acreditar que ele falou aquilo que ele pensa, do coração, se ensaiou ou não tenho a menor ideia. Com relação a esse jogo, que eu acho importante para mim, toda taça é importante, claro, tem aquela que brilha um pouco mais, mas toda taça é importante. Eu estava dando uma olhadinha, eu marco pela incoerência, mas eu tento evitar não ser muito incoerente. Então, eu fui dar uma olhadinha na gravação do nosso programa um dia depois do jogo lá no Equador, né? O que eu falei no dia seguinte? Eu falei, poxa, eu penso exatamente hoje que vai ter o jogo decisivo, aquilo que eu pensei naquele dia, quando foi dito aqui no programa. O Flamengo já passou, já ergou. Atenção, professor Vitor Pereira, eu vim aqui só para ver o erguimento da taça. Ele vai erguer a primeira taça dele, já passou, tudo bem. É impensável que o Flamengo não ganhe a taça dentro do Maracanã. O Del Valle já não é aquele Del Valle de um passado recente. Claro, o Flamengo também não é o Flamengo do Jorge Jesus, a gente sabe perfeitamente disso. Mas eu concordo, todo mundo que faz o programa aqui sabe o que eu penso. Quer dizer, primeiro que eu não dou tanto percentual de importância a um treinador. Eu acho que é muito importante que ele tenha jogadores de qualidade. Caso contrário, vai ser vaiado, vai ser pichado o nome dele no muro, vai embora e não prospera nunca. E esse elenco do Flamengo é importante. Ele precisa jogar mais, eu falo isso sempre também. Tem que jogar mais, depende do jogador. O Vitor Pereira acabou de chegar, não sabe ainda onde é o local de estacionar o carro dele. Está quase chegando lá. Ele está pegando o jogo. O time teve tempo para descansar. Eu nem sei se foi curtir o carnaval, se não foi assistir no camarote, eu não tenho a menor ideia. Eu só acho que o time tem que jogar mais e tem força para passar pelo Del Valle dentro de casa e sem levar para a prorrogação. Se perder o título, é um vexame, é uma vergonha, e aquilo que vai protestar a nação rubro-negra antecipadamente, eu estou assinando embaixo. Mas não tem chance. Hoje o Flamengo dá uma volta olímpica.